Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, o bicho tá pegando. Se você não viu esse nosso vídeo, veja, né? Nós falamos sobre a promiscuidade que está sendo incentivada por diversas pessoas que pra mim é sem talento nenhum e que apelam, né? Usam as famosas novinhas. Eu tava vendo agora um monte de propaganda, inclusive, de aplicativo. Olha, você que é homem, que é solteiro, entra aí que você vai conhecer uma mina assim. Caramba, o mundo tá perdido mesmo, né? E nesse vídeo que a gente fez um react do vídeo do Mamãe Falei, ele mostra aí um influencer lá do Instagram com quase 17 milhões de seguidores, e o que ele faz é isso, ele dança, né? Um cara sem comentários, literalmente. Ele coloca a novinha do lado, dança igual a ela, né? E aí consegue milhares de views, as pessoas vão para ver essas novinhas. É a sexualização das crianças. O resultado você vê no próprio Instagram do cara, como a gente mostrou aqui, diversas adolescentes grávidas, né, precocemente. E aí você vê que isso tudo vem dessa galerazinha liberal, né, da turma da esquerda. É por isso que eu digo, esquerda e direita faz parte do mesmo sistema, faz. Eu falo isso milhares de vezes. Mas não adianta não querer ver o quanto a esquerda é letal, porque ela destrói também o espírito. Não só a economia, mas também o espírito das pessoas. Olha aqui porque eles são representados. Essa matéria é do G1. Wilmar Lacerda, vice-presidente do PT no Distrito Federal, né, ou seja, a nossa maior liderança hoje, o cara que é o representante do povo legítimo, é do PT. E o presidente lá no Distrito Federal do partido, o tal do Wilmar, foi preso por violência de intimidade contra adolescentes de 13 e 17 anos. Intimidade nada, você sabe o que eu estou falando, né? Aqui o Kim Kataguiri, isso aqui quem mandou para mim foi a minha amiga Celina. O Kim Kataguiri falou o seguinte, ó: o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, no Distrito Federal, Wilmar Lacerda, cara, meu celular aqui apagou, espera aí, pronto, vamos lá. Foi preso preventivamente por violência de intimidade contra duas adolescentes de 13 e 17 anos. A prisão foi na quinta-feira, dia 24, em Brasília. Lacerda foi suplente do senador Cristóvão Buarque e chefe de gabinete da liderança do PT no Senado. A operação da Polícia Civil, batizada de Predador, começou em agosto de 2024 com a prisão do empresário de 61 anos, amigo de Wilmar Lacerda, né? Quer dizer que esses caras só gostam de novinho, ó. Olha o outro, 61 anos, ó, não toma nem vergonha na cara. Um empresário que está preso é suspeito de aliciar e abusar de dezenas, né? Não era uma só não, ele gosta de variar. De adolescentes, a maioria com 12 e 13 anos de idade. Adolescente nada, criança, meu irmão. 12 e 13 anos de idade. Uma das vítimas, com 16 anos atualmente, contou que era abusada desde os 13 anos, ó. Os investigadores descobriram que o empresário organizava festa com meninas em uma chácara em Brasília e dava presente para elas. A defesa do empresário conseguiu um habeas corpus e na época, e após o homem tentar fugir, a prisão preventiva dele foi decretada. O empresário ainda é suspeito de pagar as vítimas pela prática de sexo, né, chegando a dar 1 milhão para as meninas que fossem virgens. Você tá vendo que não é implicância nossa? Porque os caras são de extrema direita. Eu nem sou de direita, eu sou nacionalista. Agora, a gente não pode ignorar o que de fato tem acontecido com as nossas crianças. Essa, meu irmão, vai ser a pior geração que nós teremos. Esses dias mesmo eu vi um acidente com uma BMW, que a Record estava fazendo aquele sensacionalismo, mas uma coisa que vale a pena na matéria, além do que os repórteres falam, né, de você prestar atenção e ficar atento, é em que futuro, eu já falei isso para vocês, o meu medo não é de ficar velho, o meu medo é de precisar dessa turma que é quem vai estar nos principais cargos de poder da nova geração, é óbvio, né? A gente vai ficando velho, vamos falecendo e essa turma nova vai assumindo. Isso é o normal do mundo. Agora, em que mãos nós estaremos? Vou mostrar o vídeo aí que foi matéria, né? Pouco antes do acidente dessa BMW, olha como estava se comportando esses, né, estudantes de medicina, ou seja, os futuros médicos aos quais, nos nossos piores momentos, principalmente na velhice, nós estaremos nas mãos. Olha como eles se comportam, dá uma olhadinha aí.
Sai do carro, ó! A Bíblia não tá bem! Otávio, me ajude! Ô, Bob, me ajuda a tirar a Bíblia! Tira a Bíblia, tira a Bíblia, tira a Bíblia! Aí isso deu o maior rolo, né? Porque o pai desse camarada que estava no volante aí assumiu a culpa, né? Parece que falsificou um documento, a gente ainda está esperando a justiça falar, né? Dar o laudo mesmo, mas tudo indica que ele forjou o laudo ali, deve ter dado alguma grana, né? Não é difícil pensar nisso, mas são só especulações, né? Ele assumiu, disse que estava dirigindo. E aí depois tentou confundir a mídia, dizendo que não era essa BMW, que teve outros acidentes que eles estariam confundindo. E falou de maneira arrogante, e aí a mídia pegou pirra, né? E começou a ir a fundo nesse caso. Até porque não teve acidente, né? Assim, não teve vítimas. O acidente foi só com o muro, ele já pagou o muro e estava tudo certo. O seguro ia pagar o carro. A mídia, o carro avaliado em 800 mil reais, para você ver, né? Quase R$1 milhão. Aí, ó, na mão de quem tá. E aí, acabou que o seguro não vai pagar mais, né? Porque o filho dele não tinha autorização para dirigir, já tinha perdido a carteira, provavelmente porque deve dirigir bêbado, né? Alcoolizado, fazendo essas presepadas. E o resultado foi esse, né? O seguro, uma das regras do seguro é você não pode estar alcoolizado, você não pode estar com as carninhas muito loucas, você não pode não ter habilitação. Se você entrega um carro que está assegurado a uma pessoa que não tem habilitação, ou que está impedida de dirigir, seja pelo que for, o seguro não vai pagar, né? Então foi isso aí mais ou menos que ficou provado. Então ele disse, não, vou gastar 400 mil e tal, rola aí. Mas tudo isso é para você ver, meu irmão, o porquê é que eu falo que a saída para o Brasil é o aeroporto mais próximo. Eu sei que não é uma realidade para todo mundo, mas vendo em todo os aspectos dessa nova sociedade, literalmente, você chega a essa conclusão. Por exemplo, a minha amiga Celina, ainda nas dicas da minha amiga Celina, ela mandou essa outra criança aqui de 11 anos, que ela foi ceifada com 8 tiros enquanto dormia, né? Veja só isso aqui, ó, essa matéria, vamos olhar junto. Na escola, o garoto não tá. Para você entender um pouquinho, né? Senão você não vai entender nada, deixa eu explicar aqui. Deixa eu ser um bom apresentador, que eu sou péssimo. Essa cimentinha do mal, esse menino de apenas 11 anos, ele foi ceifado com 8 tiros. Cara, uma criança, 11 anos, você fica revoltado, né? Mas veja o comportamento dessa criança de apenas 11 anos. Veja só isso. Camisa vermelha na escola. O garoto não para. Sobe na janela, pula nas mesas, provoca os colegas de turma. A aula estava em andamento. A professora não repreendia por medo. João Vitor, senta na tua carteira. Parruto, como era conhecido, era violento e ameaçava. Ele dizia que quando ele completasse os 12 anos, ele tinha uma lista que ele ia... E o nome da lista, os primeiros nomes eram o meu e da adjunta. Ele já tinha atentado contra a vida delas, ó. Não conseguiu, porque no dia a gente tinha um pai na escola. As gravações são de 2017. Os pais de alunos fizeram um abaixo-assinado para tirar João Vitor da escola. Tempos depois, o menino abandonou os estudos. Veja, a mídia nunca te dá informação como era. Deixa eu dar uma pausazinha aí. Revoltados porque vendo seus filhos, né, em sérios riscos convivendo com esse pequeno marginal, o que é que acontece? Eles se juntam, sabe que a escola não vai tomar medida nenhuma, não vai expulsar, porque antigamente no meu tempo, você olhasse feio para um professor, você era expulso da escola. Agora eles não deixam mais isso acontecer, você é obrigado a conviver com gente ruim, porque tem gente que simplesmente é ruim. E aí já vem dos DNAs, né? A gente falou disso aqui esses dias, a pastora Shiva falou do filho de Tiquim, né? Assista o nosso vídeo, não posso fazer todas as associações necessárias. Você mesmo precisa montar o quebra-cabeça. O tempo que a gente montava tudo bonitinho aqui, acabou, ó. Já tá até enterrado isso. Essa época já era. A tendência agora é que coisas que você dizia e que estamos dizendo agora serão cada vez mais restritas. Esse é os tempos atuais. Então, essa sementinha do mal
Até os professores tinham medo, e os pais vendo isso, não quero que a minha criança, né, continue indo para a escola, ao invés de aprender, eu estou preocupado se ela vai voltar viva. Então assinaram um abaixo-assinado e não adiantou de nada. O moleque é que parou de ir, mas a escola não tomou providência nenhuma. Veja que os professores não têm autoridade nenhuma mais, né? E os professores que estão entrando agora cada vez mais militantes, como tem mostrado o Icleão, né? Depois eu vou fazer um react dos vídeos dele, porque tanta gente fez que já perdeu até a graça. Mas vamos lá. Escuta o resultado da sementinha do mal. E nunca mais retornou. Apesar dos transtornos, a escola José Ivan Filho, segundo a diretora, nunca fechou as portas para o menino. A notícia do assassinato deixa tristeza e frustração. O esforço para mudar o trágico destino de João Vitor não teve efeito. A gente lutou muito e infelizmente a gente se sente também frustrada, né? Porque não conseguimos libertar o João. Eu não vou criticar essa professora, porque a coitada já ganha pouco. Você vê que a bichinha já fala até com medo, né? A culpa não é do professor, a culpa é de quem faz as leis que tiraram toda a autoridade do professor de dentro da sala de aula. Essa é a verdade, o professor é herói, né? Só de aceitar, tá com um monte de moleque mal educado ali, às vezes correndo inclusive risco de vida, já são heróis, né? O problema é de quem cria as leis. E aí, para exercício de raciocínio seu, sabe quando o profeta Samuel deu a ordem ao rei Saul, que vinha do próprio Deus, para naquele rei, eu não lembro qual era o nome do danado agora, mas vocês vão me dar uma força aí nos comentários. Ele deu a ordem ao rei Saul, rei de Israel: olha, quando você for lutar e destruir aquele reino, não deixe nem os animais vivos. Saul achou que isso era demais. Ele poupou criança, poupou mulher, poupou os animais. Ele achou isso demais e, em vez de ceifar, como foi mandado, ele preferiu prender o rei. Ele fez um acordo com ele. Por isso mesmo, essa foi a gota d'água e Deus desinstituiu ele do cargo e a partir dali começou a levantar o novo rei, que seria o rei Davi. Até hoje, pessoas que não aceitam o próprio Deus criticam isso. Eu acho que esse Deus aí não era Deus, não. Esse Deus aí é muito perverso, é muito vingativo. Eles não entendem que aquilo ali tudo era para servir de exemplo para a gente hoje. Com o mal não se negocia, com o mal não se faz barganha. Veja só a quantidade de desgraça que tem acontecido justamente por isso. Se antigamente as lutas eram por falta de espaço, por falta de oportunidade, né? Para você poder ser você mesmo, hoje tem pessoas que não sabem nem mais o que são. Chegamos a esse ponto. Um professor dentro da sala de aula, os pais desse moleque poderiam muito bem dar bons corretivos neles, como na nossa época, né, um bom corretivo nele, talvez tivesse corrigido o moleque. Mas preferiram deixar livre. Faz o que tu queres, há de estar na lei. E o resultado é a autodestruição. Se fosse nos tempos antigos, duvido muito desse moleque se comportar assim. Ele podia ser filho do pior traficante do mundo. Duvido muito. Nos tempos antigos isso não se criava. Agora hoje não pode reclamar, não pode botar de castigo, não pode fazer nada, né? Afinal de contas, nós temos pessoas que não sabem o que é família. Nós temos prostitutas fazendo leis sem saber nem do que se trata. Se metendo em assuntos que nunca... Como é que você vai falar de família se você nunca teve uma família? Você não sustenta uma família, você não criou uma família, você quer falar de família e quer fazer lei para a família. É aí que a gente chegou. Exatamente aí. E a gente não poderia ter outro resultado. Então, meus irmãos, escuta o que o Davi está dizendo a você há tempos. Aqui a tendência é piorar. Olha só quem foi eleito de novo lá em São Paulo. O menos ruim de novo, né? O Nunes, né? Mais Ministério de Todos, né? Mais leis para proteger o meio ambiente em cima de você, né? Se já foi ruim o primeiro governo, espere o próximo agora, que aí o povo vai sentir, né? Como eu disse para vocês, qual era a solução aí, já que era meu ruim e meu pior? Para ninguém ir. Deixa eles botarem quem eles quiserem. Não apareça, não dê legitimidade a esse processo. Foi o que eu falei. Mas as pessoas fazem questão de eu tenho que evitar o pior. Os dois são a mesma coisa, animal.
Os dois são a mesma coisa. Nunes e Boulos são a mesma coisa. Ou você que não entendeu isso ainda. Mas vão aprender, né? Da pior forma. E na verdade não aprendem, né? Vão sofrer as consequências para fazer a mesma merda de novo. Porque a narrativa da mídia, ela é muito forte. Ela é poderosa. E agora com esses cabos eleitorais todos aqui, inclusive deputados e tudo, né? Os deputegues, já era, meu irmão. Já era. Então, meu irmão, você que puder, tiver a mínima chance, ó, dá no pé. Porque a tendência é o bicho cada vez ficar mais feio aqui. Fiquem com Deus, reflita sobre tudo que eu falei. Um abraço e a gente segue juntos. Fui.